Olá, gente, muito bem, muito boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. E aí, como é que estão as coisas por aí? Eu tô fazendo alguns testes ainda, então me perdoem alguma falha no áudio aí, porque ainda não está totalmente ajustado, tá? Mas acredito que vai melhorar tudo daqui pra frente, porque tô trabalhando nisso ainda, né? Ajustando o sistema, enfim. Mas vai dar tudo certo, né? Hoje eu estava lendo um pouco, né? Lendo um pouco aqui daquele livro do Arthur Berlet, esses discos voadores, né? É um livro que eu tinha bastante interesse em ler, uma leitura leve para aquelas pessoas que se interessam por isso, né? E eu queria ver se existia alguma relação com a realidade entre o que ele fala, porque obviamente, né? Os estudiosos dizem que tem muita fundamentação naquilo que vamos chamar desse romance, né? Vamos chamar assim, porque de uma maneira ou de outra acaba sendo uma história romântica, né? Mas a gente não sabe se isso seria um texto documental ou se é apenas um romance, né? Mas o fato é que eu estava vendo ali muitas coisas muito interessantes e eu vi uma que chamou bastante atenção e que eu acho que vale a pena compartilhar aqui, que em um determinado capítulo, o personagem principal, que é o próprio Arthur Berlet, né? Ele se depara com a paz de um mundo mais evoluído e tal, onde as pessoas não têm pressa, onde as pessoas não passam por carestia de nenhum tipo, né? Ou seja, onde está tudo mais ou menos organizado, todo mundo certo, um mundo cheio de paz, onde não há disputas e nem nada. E aí ele fala, meu Deus, né? Enquanto na Terra as pessoas estão gastando as suas energias para tentar afundar o outro, diminuir o outro, destruir o outro, onde as pessoas estão tentando a qualquer custo tentar se sobrepor ao outro, né? Aqui nesse planeta, segundo o texto, né? As pessoas ficam usando toda a sua energia para desenvolver as potencialidades em todos os sentidos, porque não tem nada que te desestimule, né, a seguir, porque teoricamente eles já suplantaram essas dificuldades, né, geradas pelas paixões humanas, onde essas consciências não têm mais a necessidade de diminuir a capacidade do outro para ter algum valor, né, para se elevar em relação ao outro, porque infelizmente a gente ainda se baliza dessa maneira, né? Para eu ser mais esperto que o outro, eu tenho que diminuir o outro, né? Para eu ter mais do que o outro, eu preciso explorar o outro, né? Para eu ser mais, enfim, em todos os sentidos, a gente gasta muita energia tentando diminuir o outro, né? E isso na verdade é um desperdício de energia, né? Porque na verdade tem espaço para todo mundo, né? O problema é tal que algumas pessoas querem acumular riquezas a um extremo desnecessário, né? E por conta disso a vida de todo mundo fica piorada, né? E infelizmente a gente não consegue simplesmente se libertar dessa ideia ainda. A gente não consegue sequer imaginar um mundo onde não hajam poderosos e oprimidos, né? A gente não consegue. É uma loucura. Mas enfim, vou terminar de ler o livro, estou devorando o livro. A hora que eu terminar de ler esse livro, aí eu posso comentar com mais competência, né, as conclusões que eu tirei desse livro. Se vocês quiserem depois que eu faça um vídeo, mas acho legal ler, porque, enfim, né, leiam o livro porque é muito interessante, tá bom? E o personagem tem um humor muito legal também.
Vocês vão dar umas risadas e ao mesmo tempo vão ter condições plenas de tirar a sua própria opinião a respeito do livro. Tá bom? Como vocês bem sabem, nós estamos aqui nessa playlist que se chama O Evangelho no Lar, que a gente obviamente faz preces regulares, né, e tenta na medida do possível elevar um pouco a vibração, pelo menos nossa, né? E isso é muito importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar geral, né? Bom, como a playlist é o Evangelho no Lar, a gente usa esse livrinho aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro referência. A gente usa também esse outro livro aqui que a gente tem lido na sequência, Cirurgia Moral, né, do João Nunes Maia, pelo espírito do Lancelin. E a gente usa também esse último livro aqui, que é o livro do Sri Prem Baba, Flor do Dia, que tem umas indicativas muito legais, uns textos muito bacanas a respeito do comportamento moral, social, emocional que cada um deveria ter, né? Ou pelo menos dá uma dica, né? de como a gente poderia se comportar. Tá certo? Bom, como vocês bem sabem também, a gente sempre faz antes da nossa prece aqui 8 minutos de respiração. A gente faz uma respiração assim, ó. Ou seja, inspira ar até a metade, até a metade da nossa capacidade pulmonar. Então nós fazemos isso, ó. Pausa. E aí inspira de novo até encher o pulmão. Faz assim, ó. Pausa e aí a gente solta lentamente. E quando a gente solta, a gente imagina uma fumaça branca saindo do nosso nariz, boca, olhos e por aí vai, né? No sentido de fazer uma exteriorização energética, né? Existe uma técnica também que a gente pode fazer exteriorização desse prana, né? Desse pranayama, vamos chamar assim, dessa energia vital que vem através do ar, da inspiração. A gente pode, né, projetar essa energia pelo ajna, né? Ou seja, pelo terceiro olho, que é esse chakra que fica aqui mais ou menos no meio dos nossos olhos. E isso ajuda uma exteriorização, além do que ajuda também a limpar esse chakra, né? Isso ajuda a gente sonhar mais. Se você é uma pessoa que não tem muita prática de saída extracorpórea, né? Ou seja, projeção astral, quando você exterioriza energia por aqui, imaginando, por exemplo, um cordão de luz saindo por aqui, ou um cordão de fumaça saindo por aqui, pelo meio da testa, naturalmente você exterioriza essa energia. Obviamente, os primeiros sintomas que você vai sentir é começar a sonhar. Se você não sonha, você vai começar a sonhar, né? Ou seja, você começa a limpar essas energias mais densas que se acumulam na boca desse chakra, na entrada desse chakra, e aí naturalmente você começa a sonhar um pouco mais, né? Que seria um primeiro passo de preparação para a projeção astral. Tá certo? Ao fundo a gente ouve a música Aurora do John Easton, que vai estar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Aurora não, essa é Dreamland. E os gatinhos aqui no chão tocando terror. Tá tudo certo, tudo em paz, né? E vamos nós, com a graça de Deus. Então vamos lá, eu vou subir um pouquinho o som e a gente começa então a fazer a nossa respiração. Daqui 8 minutos eu chamo vocês pra gente continuar. Pode ser assim? Vamos lá?
Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, gente. Aí, legal, né? Então agora a gente pode dar continuidade aí, né, a nosso evangelho, fazendo a evocação dos nossos bons amigos. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui presentes, com alegria, com paz, tendo a oportunidade de vibrar positivamente pelas consciências aqui presentes, pelas consciências necessitadas, que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível a leitura do dia de hoje, que nós possamos tirar o melhor proveito dessas leituras, que possa ser um momento de paz, de boa vibração, que vós, os bons espíritos, nos protejam e que vós, os bons espíritos, recebam as bênçãos do Criador e recompensas infindas pelo vosso trabalho dedicado e cheio de amor. E que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Instruções dos Espíritos, página 208. Um espírito amigo, Bordeaux, 1862. Será dado àquele que tem. Seus discípulos, se aproximando-lhe, lhe disseram: Por que falais por parábolas? Ele lhes respondendo-lhe, disse: Porque vos foi permitido conhecer o reino dos céus, mas a eles não lhes foi permitido. Pois a todos aqueles que já tem será dado ainda mais, e ficará em abundância. Mas daquele que nada tem será retirado até mesmo o que tem. Eis porque falo por parábolas, porque ao ver nada veem, e ao ouvir nada entendem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre nele, quando disse: Escutareis com os vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 14. E aí vem outro. Prestai atenção ao que ouvis, com a medida com que vos medirdes, medir-vos-ão a vós, e ainda vos darão de acréscimo, porque a quem dar-se-lhe-á, a quem tem dar-se-lhe-á, mas a quem não tem, até o que tem tirar-se-lhe-á. Marcos,
né? Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículo 24 e 25. Aí vem a explicação. Dá-se àquele que tem e retira-se daquele que não tem. Meditai sobre esse grande ensinamento que muitas vezes vos parece contraditório. Aquele que recebeu é aquele que possui no sentido da palavra divina. Recebeu porque tentou tornar-se digno disso, e porque o Senhor, em seu ato amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços que tendem para o bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um ímã que atrai as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para subir a montanha sagrada, no cume do qual se encontra o repouso após o trabalho. Tira-se daquele que nada tem ou tem pouco. Tomai isso como um ensinamento figurado. Deus não retira de suas criaturas o bem que se lhe dignou a fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações, vede pelo Espírito, entendei pela alma, e não interpreteis de uma maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que recebeu pouco, é o próprio Espírito que, dispersivo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade a dádiva semeada em seu coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai conquistou e do qual é herdeiro, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. E seu pai culpado pelas colheitas que ele não quis preparar? Se deixou esses grãos destinados a produzir nesse campo morrerem por falta de cuidado, deve acusar o seu pai se eles nada produzem? Não. Ao invés de acusar ao pai que tudo lhe deu e que agora lhe retorna os bens, deve acusar-se a si mesmo por ser o verdadeiro autor do seu fracasso, e então, arrependido e com fé, entregar-se ao trabalho com coragem, que prepare o solo estéril pelo esforço da sua vontade, que o lavre até o coração com a ajuda do arrependimento e da esperança, que lance com confiança a semente que tiver colhido como boa entre as más, e que regue com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já tem. Então verá os seus esforços coroados de sucessos. Um grão produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores, pegai as vossas grades e os vossos arados. Arai os vossos corações, arrancai deles o joio. O mal, semeai neles o bom grão, o bem, que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir frutos de caridade. Eu só vou comentar um negócio aqui que eu acho que é muito importante, porque assim, a natureza ela é muito perfeita, né? Isso porque provavelmente a gente está evoluindo há muito tempo nessa natureza e nós estamos completamente adaptados. E o que isso tem a ver com a leitura de hoje? É justamente a mesma coisa, eu acho. Que é assim, tudo que a gente põe foco, energia, vontade, vai automaticamente ser incrementado. Isso vai ser aumentado, isso vai ser fortalecido. Então assim, por exemplo, se você dá um dinheiro para alguém, é uma coisa. Se você dá um dinheiro para alguém com uma intenção verdadeira, de ajuda, de não sei o que lá, é outra coisa. Se você, por exemplo, estuda e se forma, é uma coisa. Mas se você estuda, né, e estuda com afinco, com vontade, porque você é apaixonado pelo assunto, porque não sei o que lá, enfim, não importa, ou por ser sua última tábua de salvação, não importa, né, que isso é mais comum no Brasil, naturalmente você vai se transformar num outro tipo de profissional. E se vocês forem pensar uma coisa, existe porque assim, na natureza, tudo que é desnecessário, né, desaparece, né? E, por exemplo, no nosso corpo especialmente, né, quando a gente está se formando, vamos supor que você, sei lá, um exemplo, você toca violão, aí você fica 20 anos sem tocar violão.
Não é que você vai desaprender a tocar o violão. Se você pegar o violão, você vai tirar alguma coisa. Mas existe uma coisa que acontece no nosso corpo que se chama poda neural. Que é mais ou menos o seguinte. Quando você é bebê, os teus neurônios e a tua capacidade de aprendizado, ela é estupidamente gigante. Porque você está ali pronto para ser moldado, vamos dizer assim. Você é uma massa amorfa pronta para ser moldada. Então assim, teus neurônios eles já estão predispostos pela natureza para você aprender. Então ali você vai aprender tudo muito rápido, tudo mais fácil, vai assimilar, biriri, bororó. Não que você não possa fazer isso na velhice. Mas em função da educação que a gente recebe, em função do tipo de hábito que a gente tem, das comidas que a gente consome, esse tipo de coisa, o nosso cérebro e a própria consciência começa a priorizar alguns caminhos. E todos aqueles outros caminhos que não estão sendo usados por algum motivo durante muito tempo vão ser desinstalados. Aqueles neurônios, vamos chamar assim, eles serão desinstalados, ou seja, que a gente chama de poda neural. Algumas, não é que os neurônios vão ser, mas algumas ligações que existiam entre alguns neurônios, elas vão deixar de existir. E aí naturalmente elas podem ser construídas novamente. Se você, por exemplo, a exemplo do violão, se eu voltar a tocar, né, com uma certa regularidade, o que vai acontecer? Essas conexões vão ser restabelecidas e naturalmente elas vão voltar a funcionar. Ou vão ser criadas novas conexões que vão funcionar adequadamente para tocar o violão. Então, o que acontece? Se você deixa de colocar foco em alguma coisa na tua vida, isso vai caindo por terra, vai caindo no esquecimento. E aí, por exemplo, nesse sentido, essa leitura tem muito mais a ver, né? Que assim, se você tem alguma... Por exemplo, se você tem a possibilidade, ou teve em alguma vida, eu não gosto de ficar falando muito de vida passada, porque, né, pode ser que você tenha tido uma vida em um outro planeta, em um outro universo, em outro lugar que a gente não sabe. Então tá tudo certo, né? Numa outra dimensão, enfim. Mas o fato é que em algum momento você pode ter sido caridoso, no exemplo da leitura, e obviamente você, por não praticar, por preferir outro estilo de vida, naturalmente, que não fazer a caridade, você naturalmente vai perdendo essas qualidades. E é nesse sentido que eu acho que é aquele, assim, que aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. É nesse sentido, eu acho que assim, simplesmente faz parte. Eu acho que faz parte de uma lei da natureza, até, entende? Isso no sentido físico, mas isso obviamente não significa que isso não se espelhe no sentido intelectual, moral também, né? Que é que nem eu tô falando, por isso que eu dei o exemplo da formação lá da escola, né? Por exemplo, se você faz, mas faz sem vontade, isso tem menos força, entende? Isso tem menos impacto, vamos dizer assim, no resultado final. Porque obviamente você não estava vibrando ali, porque eu acho que um grande elemento da criação, vamos dizer assim, é a vontade, que é o grande motor, que é o que faz tudo acontecer, e que a gente não conhece, a gente não sabe ainda, né? Se a gente for pensar que essa vontade talvez seja uma ferramenta da consciência para movimentar grandes cargas de energia atômicas, até em nível atômico, para um determinado objetivo, né? Talvez essa seja uma resposta, né? A nossa consciência. E veja, quando a gente é corpo físico, quando a gente recebe a bênção de poder se manifestar através do corpo físico, ou seja, de nascer aqui no planeta Terra, a gente também tem uma energia densificada gigantesca, né? Alguns cientistas já conseguiram medir essa quantidade de energia que
que o corpo humano possui, né? E são números verdadeiramente muito grandes. E aí eu estou imaginando o seguinte, que a consciência, sabendo disso, né? A consciência etérea, desencarnada, vamos chamar assim, só para ficar mais fácil, ela sabendo disso, ela de algum jeito, quando ela imprime vontade em alguma coisa, ela deve movimentar grandes quantidades de energia, violentas quantidades de energia em prol de alguma coisa. E como no mundo tudo é energia, essa é uma explicação de que a vontade seria um grande motor. A vontade seria um grande elemento transformador das realidades de um modo geral. E obviamente a gente, né, não estuda isso, não tem muita informação sobre isso, né? Mas porque também, né, a gente ainda está num momento que a gente personifica as energias, né? Tudo é energia, mas por que a gente personifica energia, né? Por exemplo, fala de Deus, do Espírito, do Santo, do não sei o que lá, mas tudo é energia, né? E aí quando você personifica, quando você coloca um nome nessa energia, né? Seja porque a gente é pequenininho de consciência ainda, a gente está preocupado se é dessa religião ou daquela religião e tal. Quando a gente faz isso, a gente tira, de certa maneira, a possibilidade de investigar a razão dessa energia, ou seja, de onde ela vem, o que ela é, como é que ela funciona, como é que faz isso movimentar. A gente fica preocupado mais em, não, eu sou de Jesus, eu não sou de Alá, eu não sou de Isis, eu não sou de qualquer avatar que você queira imaginar. Né? Não, eu sou cristão, enfim, né? Isso eu não quero nem, eu estou dando esse tipo de exemplo porque eu não quero nem entrar na questão das religiões, né? Para falar, eu sou dessa religião ou daquela, que isso aí é uma bobagem do tamanho do mundo, né? Não importa isso, isso é o que menos importa, né? Mas para a gente começar a pensar tudo em termos de energia, quando a gente começa a pensar em termos de energia, as coisas vão ganhando uma amplitude e ao mesmo tempo uma simplicidade tão grande que aí as coisas começam a fazer mais sentido, né? E aí, por exemplo, em relação a essa leitura, como eu já disse, se você não movimenta essa energia, qual seja, né, essa de se aplicar em fazer alguma coisa, por exemplo, você recebeu sei lá, um espírito puro, vamos chamar assim, mas não usa esse espírito puro para nada, só usa perversidade, sacanagem o tempo inteiro, não sei o que lá, só pensa, e às vezes nem isso, mas só fica pensando em você, no ego, como você é lindo, como você é maravilhosa, como você é isso, como você é aquilo. Naturalmente, o que acontece? Aquela pureza de espírito, aquela transcendência, bicha, agora nem estou querendo inventar uma palavra aqui, mas essa transcendência dessa energia desaparece, né? Não é que desaparece, ela não vai desaparecer, ela não deixa de existir, mas ela fica lá acuada num canto e cada vez mais, talvez, a gente vá se afastando dessa essência, né? Que é a essência, vamos chamar assim, universal, né? Que é o espírito bom, puro, caridoso, irmanado com os seus pares, né? Porque se a gente está aqui na Terra, a gente está completamente integrado a esse planeta. Então a gente, tudo é nosso, tudo é a gente, tudo é a gente. Nós somos irmãos nesse sentido que a Bíblia diz. Nós somos a mesma energia, né? A mesma origem. Enfim, não vou estender mais aqui porque isso daria um vídeo inteiro, mas vamos aproveitar esse ensejo e fazer a nossa prece, começar a nossa prece, tá? Eu gostaria que nós fizéssemos prece pelos hospitais hoje, tá? Eu estava pensando muito nessas atribulações que estão acontecendo hoje no mundo, com essas notícias que estão acometendo até o Brasil agora, e a gente está tendo que consumir isso, e isso está fazendo mal para as pessoas, né? Então eu gostaria que a gente fizesse uma prece pelos hospitais.
para esse tipo de preocupação vã, em certo sentido, que não vai levar a lugar nenhum, né? Porque, enfim, nós temos que passar por isso e confiar que os nossos políticos nos representem, né? E façam o melhor pela nossa nação. Tá certo? Vamos rezar então pelos hospitais? Dessa forma, pedimos aos bons amigos que estejam conosco a partir de agora nessa vibração, orientando os nossos pensamentos para que eles possam alegremente levar tranquilidade àqueles que se encontram em hospitais, convalescentes, possam se fortalecer, se alegrar. Agradecemos humildemente a oportunidade de estarmos aqui, fazendo essa prece, elevando esse pensamento, que vós, os bons espíritos, possam nos abençoar e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Como vocês bem sabem, a gente está lendo esse livro na sequência. Nós estamos na página 88. Tá bom? Vamos lá então. Não inventeis problemas. Inventar problemas é não querer partilhar da paz de Deus. Há criaturas que, mesmo sem os tais, começam a imaginar embaraços para a sua própria vida, a fim de atrair atenções de compaixão para a sua situação calamitosa, esquecendo-se de que a compaixão sem ação não cura os males nascidos da ignorância. Vou ler até de novo, está bem denso, né? Vamos lá. Esquecendo-se que a compaixão sem ação não cura os males nascidos da ignorância. De certa forma, és criador do seu próprio destino. Se deres abertura à tua imaginação em sentido contrário aos das leis espirituais, sofrerás consequências dos teus atos impensados, e o remédio para esses males está na decisão de modificar o teu modo de ser. Aquele que tem prazer de soltar a imaginação em busca de fantasias perigosas, verá que tais fantasias poderão materializar-se com inimigos terríveis, exigindo do seu Criador promessas feitas pelos sentimentos. Procura limpar a tua mente a ideação negativa. Estuda as tuas fraquezas em relação às tuas ideias e extirpa imediatamente esses tumores mentais para que eles não passem para o físico, transmutando-se em enfermidades de difícil restauração. Tu és o que pensas ser, e se já trabalhaste muitos anos criando situações perturbadoras para a tua casa mental, é necessário que passes a fazer o contrário. Certamente levarás algum tempo nessa operação de limpeza, mas se não esmoreceres, conseguirás, mesmo que a rejeição for atuante em todos os teus caminhos. Deixa eu só abaixar a música aqui um pouco.
Sê perseverante, orando e vigiando em todos os momentos em que for preciso, no sentido de que tenhas em tuas mãos os frutos dos teus esforços. Quem não inventa problemas deve se posicionar como livre das investidas dos mesmos. Entretanto, não basta somente deixar de imaginar coisas negativas. É indispensável criar dentro de si e em torno de nós condições para viver a positividade da vida. Se por força do passado o karma te cobrar o que fizeste em outra encarnação, nas linhas da justiça, não te revoltes contra a lei. Cede às evidências e respeita o programa evolutivo através do teu proceder, como aquele que ama até a própria dor, estudando e entendendo as lições, que o peso da cruz será aliviado, de modo a estranhares a melhora e sentires a bondade de Deus em teus caminhos. A obediência é força imensa a nos ajudar em todos os nossos trânsitos difíceis. A tua imaginação deve ser provada para a tua felicidade. Os pensamentos movem-se gastando energias divinas existentes em abundância no grande suprimento. Entre mentes, responderás pela tua cota se gastares em desacordo com as direções da lei. Se todas as manhãs, ao acordares, a melancolia estiver aflorada em tua mente, com a tendência de passar para a tua palavra, luta com ela também, todos os dias, e expulsa-a do teu convívio, pois esse estado negativo poderá transformar-se em variadas modalidades de sofrimentos capazes de levar-te ao desespero. És um soldado e a tua mente um campo de batalha. Tu deves ser o vencedor. Não estranhes, ao contrário, eles sempre aparecem ante aqueles que desejam estabelecer harmonia no mundo interno e saúde nos corpos. Evita criar problemas e estará edificando a tua própria felicidade, quando junto aos companheiros não facilites ambiente propício ao surgimento de problemas, pois mãos invisíveis estarão te ajudando nesse abençoado labor de espargir luzes por onde os teus passos deixarem as marcas do bem. E é engraçado, né? Como a gente... Impressionante, né? Como os nossos amigos acabam insuflando ideias e leituras, enfim... Coisas maravilhosas, né? Que é justamente eu cheguei até a tocar nesse assunto agora há pouco, né? Quando eu falei, né? Dos eventos políticos, das guerras, tudo que estão acontecendo no mundo, né? Eu tenho uma coisa que eu acostumei a pensar, que é o seguinte, né? Eu às vezes nas minhas divagações, eu sempre imagino a minha cabeça como se fosse um canteiro. E eu gosto de plantar, né? Eu tenho minhas verdurinhas, as coisas que eu gosto de plantar na minha casa. Meus vasinhos eu tenho. E eu sempre penso o seguinte, né? Que a nossa cabeça é como se fosse um canteiro, de onde a gente tira o nosso alimento. Então, assim, se você não cuida de adubar positivamente essa terra, né? Esse ambiente que é a tua cabeça, e você sabe que você vai se alimentar dessa coisa que você produz dentro da tua cabeça, é fato que se você só joga para dentro dele veneno, é óbvio que você vai se envenenar. Não tem como. Entende? Então, assim, a gente tem que ser muito vigilante, e isso é uma coisa que a gente deveria muito estar fazendo ultimamente, mas a mídia, a rede social não deixa, deixar de se envenenar. Porque, por exemplo, para que uma notícia faça efeito, e eu trabalhei bastante tempo com comunicação, ela precisa ser polêmica, ela precisa ser, sabe, ela precisa acender o público. Então, assim, se eu puder pintar com cores fortes essa notícia, tanto melhor. E isso está acontecendo em tudo. Então, por exemplo, está aparecendo desde os grandes gurus, que agora já sabem que nós estamos na época de transição planetária e amanhã depois a gente já vai ver Cristo,
né? Como se Cristo fosse agora em 2030, né? Isso é uma crença, na minha opinião, esdrúxula, né? Mas por outro lado, na questão das violências que acontecem todos os dias, é porque a fulana caiu da montanha, com todo respeito à vítima, mas porque o outro lá bateu na mãe, matou a mãe, porque jogou a criança pela janela. Quer dizer, é isso o tempo inteiro, e de fato coisas que a gente não vai conseguir mudar, não agora, não desse jeito, não vai. Entende? Então assim, é só coisa que vai te envenenando de um jeito, e vai criando dentro de você uma sensação de impotência, de desânimo, de perturbação, que não vai colaborar para que você se transforme num emissor de luz nesse planeta. Porque assim, para vender desgraça, para acabar com o planeta, parece que todo mundo está afim. É difícil você achar uma pessoa que esteja falando coisas boas, que esteja trazendo coisas importantes para a tua vida. Entende? Por exemplo, na minha época de criança, minha mãe era o grande censor. Então ela falava assim: quem é esse menino que está aí em casa? Não brinca com aquele menino não presta. Aquele não sei o que. Minha mãe fazia isso. Então assim, minha mãe era o censor. Minha mãe sempre falava assim: mas isso aí vai te trazer o que? Minha mãe falava. Que se você for estender esse raciocínio, é a mesma coisa. Quer dizer, a gente precisa ter um critério, sabe? A gente precisa ter alguma autorresponsabilidade, saber o que a gente põe pra dentro. Senão não estamos ferrados. Se tudo entra, se a gente está parecendo uma esponja e tudo entra, onde nós vamos parar? Então assim, tem muitas coisas que a gente não vai conseguir ajudar. E vou até mais longe. Se você ficar olhando, se você vai para uma frente de trabalho, seja lá qual for, imagina um grupo de pessoas que está lá distribuindo comida, por exemplo, e você fica ali, em vez de trabalhar, de distribuir comida, você fica olhando do lado, vendo quem está morrendo de fome, quem está com diarreia, quem não sei o que lá, e você não faz o teu trabalho. Entende? Então assim, você precisa primeiro fazer o teu trabalho. E qual que seria fazer o seu trabalho? Tentar colaborar, tentar ajudar. Agora, se você fica, sabe, se misturando com essa confusão que está todo mundo vendendo o tempo inteiro, que o mundo vai acabar, que o mundo está cada vez mais difícil, que é imposto, que é ladrão, que é multa, que é pedágio, que é tudo, onde a gente vai parar? Então a gente precisa ter um senso de autorresponsabilidade de filtrar, tipo, isso aqui não me serve. Né? Por exemplo, ultimamente a gente tem se degladiado por política. E de fato, se você não vai ser candidato a nada, adianta você ficar lá tomando sol lá e borrachada lá na Paulista ou em qualquer outro lugar? Adianta? Eu respeito demais quem vai lá fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Acho que até é necessário que algumas pessoas vão, mas eu acho que eu sou mais útil fazendo outras coisas. Me critiquem. Entende? Então eu não vou fazer isso. Não vou fazer. Não vou. Não tem essa coisa, entende? Então eu não vou fazer isso. Agora, a gente ultimamente está sem filtro, né? A gente não está tendo filtro sobre o que de fato nos faz bem e o que não nos faz bem. E a gente precisa, na medida do possível, começar a refletir sobre isso. Tá bom? Vamos fazer uma prece por nós então? Vamos lá? Queridos amigos, ajuda-nos a compreender a nossa missão
E a nossa posição? Ajuda-nos, de alguma maneira, a ajudar o nosso próximo, ajudar o nosso planeta, ajudar a nossa sociedade, a nossa vizinhança, a nossa casa. Que nós possamos ter a alegria presente em nosso coração como grande combustível das nossas atitudes. Que não fiquem só a cargo de vocês, livrai-nos do mal, mas que nós possamos fazer a nossa parte, tirando do nosso convívio aquilo que não nos agrada, aquilo que nos deprime, aquilo que nos diminui. E que nós possamos colocar coisas que nos elevem, que nos alegrem, que nos felicitem, que nos façam sentirmos melhores a cada dia. Que vós, os bons espíritos, continuem tendo a paciência e nos abençoando, para que, quando houver esse despertar, nós possamos caminhar em passos largos em direção a algo melhor do que somos hoje. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Você é um oceano. A sensação de separação faz parte da natureza desse plano da existência do qual estamos vivendo a experiência da individualidade através do ego. O ego é como uma gota de água que está separada do oceano. Estando separada, ela não se sente pertencente e descobre que a sua própria essência é o oceano. Assim é a entidade humana em evolução. Tomada pela ilusão da separação, acredita ser apenas um corpo isolado, enquanto a realidade é que ela é o próprio espírito que habita todas as coisas. Para concluir, eu vou dizer como a gente precisa se reconectar, com a nossa essência. Se reconectar com o todo. Mas como que faz isso? Tentando remover essa casca que a gente todos os dias renova. Só que assim, se a gente tem uma casca, é porque essa casca nos protege de alguma coisa. E se quanto mais a gente se agride, quanto mais a gente se deixa agredir, mais casca a gente vai ter. Quanto mais casca a gente vai ter, mais longe da nossa essência nós estaremos. Então que a gente possa ter o discernimento e começar a nos cuidar. Cuidar de nós mesmos todos os dias um pouquinho. Todo dia a gente se cuida um pouquinho. E aí daqui a pouco a gente vai estar com o coração menos peludo, a gente vai estar com a casca não tão grossa, Vamos estar mais satisfeitos, mais felizes, tendo mais alegria e mais humor para distribuir para as outras pessoas aquilo que está faltando tanto ultimamente, E assim seja, então. Tá bom? Vamos ficar aí com essas reflexões,
Eu agradeço a presença de vocês e que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Até lá, gente. Obrigado. Boa noite.